Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Bem, meus queridos, hoje nós temos, diante da liturgia, dos textos propostos para nós, neste dia de hoje, refletir, eu diria, sobre felicidade, não é? Sabe que nós, para além dessa visão escatológica, ou seja, para o fim dos tempos, para a nossa salvação, o homem, o ser humano, busca nessa terra ser feliz. Sim ou não? Você busca ser triste, né? Ninguém busca a tristeza, mas sim a felicidade. Este jeito de ser que nos traz essa alegria de viver. Mas o problema é que, por vezes, nós colocamos como objetivo a ser alcançado nessa busca da felicidade coisas que, a primeiro instante, parecem boas, mas que, por fim, a médio e longo prazo, acabam por serem coisas que nos afastam de Deus, nos deixam tristes, e por vezes tantos caem até na depressão ou nessas doenças da alma, não é? Veja só, por vezes nós buscamos coisas e corremos atrás de coisas parecendo muito com os animais que nós temos, não é? Os cachorrinhos, se vocês olharem esse exemplo, às vezes é meio esdrúxulo, mas eu vou fazer essa comparação, não é? Por vezes nós corremos atrás das coisas como os nossos pets, não é? Eles buscam apenas uma satisfação muito rápida das coisas, né? São instintivos. Olha, lá na roça, eu estava no meu vizinho, e ele tem um cachorrão bonito, grande, não é? E eu cheguei lá, a primeira coisa que eu perguntei, que o cachorro sempre vem dar uma farejada na moto e molhar a minha roda, não é? E eu perguntei, cadê o cachorrão? Ele falou, deve ter uma cachorra no cio por aí. Ele foi, e a hora que ele voltar, coitado, vai estar todo machucado, não é? Por causa de briga, né? O cachorro vai procurar a fêmea no cio e de repente briga e volta todo esculachado. Ou seja, vai atrás apenas dos seus instintos, não é? Tentando saciar aquele instinto primitivo do prazer. Sabe que nós, seres humanos, nós nos distinguimos dos outros animais porque dizem, né, os estudiosos, que nós temos um certo uso da razão, e a razão faz com que a gente coloque certos prazeres no seu devido lugar, não é? Não é que a gente não tenha ainda os instintos, mas nós nos preservamos de cair instintivamente nas coisas a partir do nosso uso da razão. O instinto se baseia em duas coisinhas básicas, não é? Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. O instinto só seguia por esses dois instintos, não é? Fugir da dor, buscar o prazer. Nós nos dizemos seres humanos, nós com o uso da razão, a gente consegue limitar essas coisas ou dar a essas coisas sua devida importância, não é? Por exemplo, olha, uma criança para tomar uma injeção, ela ainda não tem completamente da razão, não é? Então ela não vê o bem que essa vacina, essa injeção pode ter na sua vida, não é? Ela vê primeiramente só o seu primeiro instinto, que é o quê? A dor. Então ela foge da dor, não é? Foge da dor. Mas veja, nós com o uso da razão a gente consegue ver além, não é? Além da dor. Então, vou passar pela dor, porque o objetivo é o quê? A minha saúde. Uso da razão, não é? Mas quando nós somos apenas instintivos, nós queremos apenas fugir da dor e buscar o prazer. E parece que a gente faz a mesma coisa. Nós vemos tantas pessoas por aí que parecem
cachorros de uma fêmea no cio, não é? Andando atrás do seu próprio rabo, às vezes se machucando, voltando para casa feridos, não é? Felicidade é algo que vai além das primeiras aparências e dos nossos instintos mais básicos, não é? Mas vamos passo a passo. A primeira leitura de hoje nos traz um texto de Jeremias muito bonito, não é? A comparação que Jeremias faz daquele homem que confia só em si, que confia às vezes nas realidades que lhe cercam, confia em outros homens às vezes, confia na carne, na solidez do que ele pode fazer ou não pode fazer. E Jeremias vai dizer que esse homem parece um cardo, não é? É uma planta que dá no deserto, em regiões esmas, como um cacto, não é? Não é praticamente um cacto, mas a figura do cacto para nós talvez seja mais conhecida. Cacto é uma planta que dá em lugares desérticos, ela geralmente está sozinha, não é? Enfrenta situações difíceis, ela não se relaciona muito com as outras árvores, com as outras plantas, não é? Ela é sozinha, enfrenta toda a dificuldade sozinha. E nós estamos cheios de pessoas assim, não é? Que não querem se relacionar, a não ser que possam usar do outro, não é? Tirar do outro aquilo que ela tem, fazer proveito do outro. Jeremias fala de outro lado, não é? Feliz, bem-aventurado aquele que é como uma planta localizada perto de uma água corrente, de um rio, porque suas raízes, né, vão de encontro a essa água, e ela, mesmo no tempo da seca, mesmo quando a chuva cessa, ela ainda encontra na sua profundidade essa hidratação que ela precisa para passar pelos tempos difíceis, não é? Bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor. O Senhor é essa água corrente que molha as nossas raízes, aí mesmo diante da dificuldade, das dores, das tribulações que inevitavelmente cada um de nós, em algum momento da nossa vida, vai passar. Mas se nós temos esse sustento, por cima pode estar seco, árido, falta chuva, as folhas começam a murchar, mas a nossa raiz está alicerçada em um lugar que ainda está molhado por essa seiva, por essa água que jorra, que brota, que traz vida, não é? É uma comparação bonita que serve muito para cada um de nós, não é? Onde é que nós estamos plantados? Qual que é o solo do nosso coração? Nós somos um cardo, nós somos um cacto, ou nós somos essa planta que está à beira desse riacho, desse rio de águas caudalosas, que nunca seca, que nunca para de jorrar? Onde é que nós estamos plantados, não é? O evangelho de hoje, São Lucas fala, é a sua versão das bem-aventuranças, não é? Geralmente nós estamos acostumados com a versão de São Mateus, que é um pouquinho mais extensa, não é? São Lucas fala de 4 bem-aventuranças, seguido de 4, vamos dizer assim, mas-aventuranças, ou infelicitações, não é? São os ai de vós, ai de vós. Então, a primeira bem-aventurança tem, em sequência, na sua correspondência, lhe opositando uma desaventurança, um ai, não é? Jesus, na sua narrativa, aqui segundo Lucas, vai colocar: bem-aventurados pobres, ai dos ricos, bem-aventurados que têm fome, ai daqueles que têm fartura, bem-aventurados que choram, ai daqueles que riem, né? Bem-aventurados que são
caluniados, odiados, que falam mal deles. Ai, ai, ai daqueles que são elogiados. Se a gente olhar à primeira vista, parece uma incongruência, estranho, não é? Por que Jesus fala bem-aventurado coisas que são aparentemente ruins para cada um de nós, né? É como se ele falasse, feliz daqueles que são pobres. Ele fala, eu não quero ser pobre. Bem-aventurados, felizes, aqueles que têm fome ou passam fome. Olha, eu não quero passar fome, vocês sabem disso, né? Bem-aventurados que choram. Eu não quero chorar, eu quero alegria na minha vida. Bem-aventurados que são caluniados, que são odiados, provocados, insultados. Olha, eu não quero nenhuma dessas coisas para a minha vida, não é? Mas sabe, é um olhar que a gente tem que ter a esses aspectos que vão além da primeira instância, não é? Além desse olhar instintivo que nós temos de perceber apenas essa primeira instância da dor, do sofrimento, não é? De fugir dessas coisas, porque talvez nós tenhamos que passar essas coisas para obtermos um objetivo maior e melhor, não é? Vamos pensar sobre isso. Sabe que, na verdade, Jesus quer nos tratar de 4 dificuldades que nós temos, ou de 4 realidades que permeiam a humanidade, não é? Nós lemos essas bem-aventuranças de Jesus, mas foram omitidos aí 2 versículos. Vai iniciar dizendo que uma multidão cercava Jesus, gente vindo de Sidônia, de Jerusalém, de toda a Judéia, não é? E também os seus discípulos. No versículo 17 e 18, ou 18 e 19, não me lembro, vai dizer que foram levados a Jesus e iam atrás de Jesus pessoas buscando curas e levando seus doentes, pessoas atormentadas por espíritos, que queriam apenas tocar Jesus, porque dele saiu uma força que curava. Acho importante a gente saber disso, não é? Jesus quer nos tratar de algumas coisas. Então, essas bem-aventuranças e esses ai-ai-ais, talvez nós poderíamos relacionar com 4 realidades do ser humano. A primeira é onde nós colocamos a nossa confiança, não é? Quando ele diz, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus, e ai de vós, os ricos, porque já têm as suas consolações. Onde nós colocamos a nossa confiança, onde está a nossa riqueza, não é? Eu vou tratar mais disso depois. Bem-aventurados que têm fome. Bem-aventurados que têm fome. E ai, ai, ai daqueles que já estão fartos, saciados, têm fartura. São a questão dos nossos apetites, não é? De onde nós colocamos as nossas satisfações, onde nós buscamos as nossas satisfações. Bem-aventurados que choram, e ai de vós que estão rindo. Questão das nossas afetividades, da nossa sensibilidade. E por último, a questão da vanglória do ego, não é? Do ego. Eu vou começar por esse 4º tópico. Sabe, hoje nós vivemos em tempos em que nós buscamos muito auto-reconhecimento, não é? Nós queremos e fazemos as coisas em busca de um elogio, em busca de ao outro reconhecer o que nós estamos fazendo. E sabe que, por vezes, isso a princípio não é ruim, não é? A gente vê que uma pessoa faz uma coisa boa e dar as parabenizações que ele merece, né? Elogiar, olha, muito bem, continue, não é? Você está no bom caminho, você está fazendo o certo, o seu trabalho é importante. Mas o problema é quando nós queremos o fazer como recompensa ser elogiados.
aí até a nossa espiritualidade é ruim, aí até a nossa ação religiosa é ruim, aí até o nosso vir à igreja é ruim, não é? Porque eu o faço querendo que o outro reconheça. Olha que pessoa boa, não é? Piedosa, vai na igreja todo domingo, reza o terço. Aí entra no nosso coração essa formiguinha, não é, da vaidade, que vai fazendo morada e montando um formigueiro, vamos dizer assim, não é? É um grande busca por Deus para nossa salvação. O terceiro tópico é a questão da nossa afetividade, não é? Da nossa sensibilidade. Ai de vós, os que riem, bem-aventurados que choram. Sabe que as nossas alegrias, os nossos risos, os nossos choros são e devem ser esses pequenos picos da nossa vida, não é? Ninguém fica chorando direto, ninguém ri direto. Vocês, uma hora, ouvem uma piada, dão algumas gargalhadas, se sentem felizes, mas de repente isso já passou, você nem se lembra da piada e nem daquele momento, não é? Passou. É efêmera, passa, desaparece. Quantas vezes nós já rimos hoje, ou na data de ontem, ou às vezes nos entristecemos com alguma notícia, não é? Tudo isso vai passando, mas tem algo que não passa, não é? Que a felicidade verdadeira é o que permeia a nossa vida, e isso é o que nós almejamos a longo prazo, não é? Essa esperança. Quando nós colocamos a nossa esperança em Jesus Cristo, nas suas palavras, no seu ensinamento, no que Ele nos promete, a salvação, isso é uma alegria que permeia a nossa vida, como aquela torrente de água falada por Jeremias, que banha a raiz daquela planta e não a deixa morrer. Então essa esperança nos traz uma alegria verdadeira e definitiva que permeia a nossa vida, não como esses risos dessas piadas que vão e passam, mas essa alegria é uma linha contínua que faz com que a gente passe todos os momentos da nossa vida sem deixar nos abalar pelos momentos ruins, mesmo que a gente sofra, não é? Mas a gente não vai cair no abismo desse sofrimento. A segunda coisa é a questão dos nossos apetites, não é? Muito mais que essa fome que se mata com comida, é bom a gente pensar nas questões onde nós colocamos todos esses nossos apetites como um instinto, mas pois essas coisas são apenas para o nosso, vamos dizer assim, como uma satisfação ou como uma forma de mantermos a nossa vida, não é? A nossa alimentação, por exemplo, ela é um meio, não é? Para nós sobrevivermos, não deve ser um fim, não é? Se nós comemos para morrer, aquilo ali não nos traz verdadeira alegria, não é? Se a nossa sexualidade é feita de maneira desregrada, aquilo não nos traz alegria. Por mais que uma pessoa, né, morra de fazer, se esforce para fazer sexo e ter aquela sensação, aquela busca, aquilo ali verdadeiramente não é uma alegria para ela. Não desenvolve a sua vida. Chega a certo ponto que aquilo ali começa a trazer dor e sofrimento. Dor e sofrimento, não é? E isso tudo na nossa vida, a questão dos nossos apetites, naquilo que nós saboreamos e temos prazer, não deve ser um fim, mas apenas um meio, não é? Um meio. A primeira coisa que Jesus fala, não é? E aí nós podemos tratar da materialidade, de onde nós colocamos a nossa confiança.
Jesus vai falar: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Ai de vós ricos, porque já são consolados, já têm as suas consolações, não é? Olha, veja, há aqui certamente esse fator material, não é? Mas nem porque uma pessoa é pobre, ela já está salva. Sim ou não? Você acha que ela já, só porque ela é pobre, ela já tem a salvação? Não, tem muito pobre petulante, não é? Tem muito pobre com orgulho, não é? Com a soberba, que não pensa em ninguém, não é? Então, o que Jesus quer dizer quanto a isso? Olha, a questão da materialidade em que nós colocamos a nossa riqueza, não é? Nós podemos falar de 3 riquezas para podermos partilhar. A primeira, eu diria que seja o dinheiro, não é? A segunda, a saúde. E a terceira, eu diria, o conhecimento. Essas riquezas, por vezes, se mal usadas, nos afastam muito de Deus. O dinheiro, não é? É uma riqueza, mas não deve ser um fim, mas um meio para eu viver e bem viver aqui e ajudar aos outros, não é? Sabe que os primeiros padres, na época da patrística, diziam algo assim, que alguns foram feitos ricos para exercerem a caridade e outros foram feitos pobres para exercerem a humildade. E quando se junta a caridade e a humildade, aí a salvação, não é? Aí a salvação, aí a esperança. Porque se alguns foram feitos ricos para exercer a caridade, é para ajudar aqueles que não têm tanto. E aqueles que foram feitos pobres, é para que sejam humildes, para que possam aceitar o que lhes oferecem e buscar com humildade aquilo que precisam, não é? Infelizmente, nós vemos o oposto acontecer, não é? Ricos soberbos, pobres soberbos, ninguém ajuda ninguém, ninguém se faz humilde para receber, nem para dar, não é? Veja, eu falava dessas 3 riquezas. O dinheiro, se mal usado, acaba por trazer infelicidade, não é? A princípio, se pensa no dinheiro como uma fonte de alegria, não é? Eu vou ser feliz se eu for rico, se eu ter dinheiro para fazer as coisas e buscar as nossas satisfações. Por que que tem muito rico, então, que tira a sua vida? Por que tem muito rico aí em depressão? Por que tem tanto rico infeliz? O que o dinheiro está ajudando? Não é? Às vezes, você fala assim, mas eu não conheço nenhum rico infeliz. Talvez você não conheça nenhum rico, né? Mas acontece a mesma dor e o sofrimento a essas pessoas que têm dinheiro. Elas perdem também seus parentes, elas perdem aquelas pessoas que elas amam, elas ficam doentes, às vezes essas doenças, nem o dinheiro pode salvá-las, não é? Não traz felicidade. Eu falava da saúde, não é? Outra riqueza que nós temos, e às vezes a gente não percebe essa riqueza, mas sabe que às vezes as pessoas ricas em saúde são aquelas mais afastadas de Deus, não é? Veja outra questão da riqueza. De repente a pessoa só busca Deus quando ela está na pobreza da saúde, não é? Na pobreza da saúde. Quando ela está rica em saúde, está longe, né? Saradão, bonitão nas academias, parecendo um galo, né? Peito estufado, coisa e tal, mas falta a saúde. Aí ela lembra, né? Talvez eu vou lá pedir, quem sabe ele me dá, não é? Outra riqueza é o conhecimento. É o conhecimento, não é? Algo do saber. E aqui eu não estou falando nem de sabedoria, mas de conhecimento mesmo, de ter
estudo, de alcançar a graça de, em alguma teoria, alguma amplitude dessa nossa vida, nós temos o conhecimento sobre essa área, conhecimento talvez científico ou profissional ou especulativo de certa função ou área dentro dessa nossa vida. E por vezes isso faz com que a pessoa também se afaste de Deus, não é? Quantos cientistas que tem por aí, doutores por aí, que não acreditam em Deus, que acreditam só na ciência, em si mesmo, naquilo que a sua apreciação científica pode provar, não é? Confiam só em si e no que é palpável, no que é provado cientificamente. Olha, até essa riqueza pode afastar as pessoas de Deus. Então veja que essa pobreza que Jesus fala é uma abertura a Deus. E quem mais pode se aproximar de Deus, e nós vemos isso nas nossas realidades, são as pessoas que são desprovidas disso, não é? Infelizmente é assim. Que bom seria que a pessoa que tem conhecimento, visse que esse conhecimento é um dom de Deus, e se aproximasse mais de Deus, para buscar além do conhecimento, sabedoria. Que bom que se a pessoa tivesse essa riqueza da saúde, pudesse considerar que essa saúde é um dom de Deus e pudesse buscar mais, levar saúde e paz àquelas pessoas atormentadas pela falta da saúde, não é? Que bom se essas pessoas que têm dinheiro entendessem que elas têm uma função caritativa de ajudar aqueles menos favorecidos, não é? Mais vulneráveis. Vamos pensar. Aqui dentre nós temos diversas realidades, não é? Mesmo nesse grupo pequeno de pessoas, nós temos pessoas mais vulneráveis, pessoas com a situação financeira melhor, temos uma diversidade de pessoas aqui. Então, temos que perceber, não é? Se nós estamos fazendo esse caminho em busca de uma felicidade verdadeira, se plantamos a planta da nossa vida perto dessa água torrente que é Jesus Cristo, e o que é que nós estamos fazendo com as nossas riquezas, com a nossa afetividade, com a nossa sensibilidade e com o nosso ego, não é? Se isso nos leva a Deus, ou apenas um instinto, ou vivemos apenas por um instinto que diz: foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Vamos pensar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja